E agora para falarmos de um outro lado do sono, porque algumas pessoas, para além da dificuldade para dormir, sofrem com distúrbios do sono. Você já ouviu falar em apneia do sono? E o bruxismo, também já sabe o que é? Pois é. E aquela pessoa que logo quando pega no sono, ali ao pé de si, ressona e acorda todos quase que na casa? Muito bem, são esses e outros distúrbios que falaremos agora com o Dr. Pedro Cebola, que é especialista no sono. Doutor, ressonar pode ser um distúrbio, pode ser causado pela apneia do sono. O que seria a apneia do sono, doutor? Muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar cá outra vez. Obrigada. Obrigada a nós. A apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, o que é que ela é considerada? É considerada a interrupção da respiração ou a redução da respiração consecutivamente e suficiente para interromper o sono. Podemos não acordar, mas microdespertar. E que vai fazer com que a nossa respiração e o oxigênio reduza e o dióxido de carbono aumente. Okay? E aí vai haver uma data de alterações das trocas gasosas e vamos depois parar de respirar ou diminuir a respiração e muitas das vezes ressonamos bastante, que o nosso parceiro ou parceira fica incomodado, às vezes até o vizinho pode ficar incomodado com esse ressonar de muita intensidade. Quanto maior o ronco, maior a probabilidade da apneia obstrutiva do sono. E que acontece com muita frequência, as pessoas, por exemplo, não acordarem a meio do sono, que às vezes, por exemplo, na consulta dizem-me assim, eu não tenho apneia de certeza porque eu não acordo sem respirar. Pode não acontecer isto. Pode a pessoa sentir só, acordou, estou muito cansada hoje, estou exausta. E isso pode ser um sinal que existe a apneia obstrutiva do sono. E já que eu gosto sempre de tentar personalizar ao máximo e estar aqui no Mulheres em Foco, não é? Focar nas senhoras, apesar das senhoras haver menor probabilidade de poderem ter a apneia obstrutiva do sono, quando chegamos na fase da menopausa ou da perimenopausa, aumenta bastante a probabilidade de haver a apneia obstrutiva do sono e começar a haver aqui uns certos, como eu digo nas senhoras, ronronares. Não é ronco, não é? Não é ronco, é um ronronar. É mais carinhoso, é o gatinho. É o gatinho. Mas sim, é esta a sequenciação que acontece. É engraçado, mas é sério, não é, doutor? É verdade. Essa é que é verdade. Agora tem um outro termo que muitas pessoas fazem até ali uma confusão. Bruxismo. Esta palavra não é um pouco estranha, não é? Diferente, exato. Exatamente. Doutor, o que é na realidade o bruxismo? Então é assim, nós quando falamos de bruxismo pensamos logo no ranger de dentes, não é? Sim, exato. Ou os dentes muito gastos, muito pequeninos. Pode não ser só isso. Se houver o ranger, nós já remetemos logo para o bruxismo. No entanto, muitas das vezes pode ser só um apertar. Fazer pressão aqui nestes músculos daqui do masseter e do temporal, em que fazemos uma pressão, isto é considerado, por exemplo, bruxismo. Ou mesmo sem contacto dentário. Às vezes mesmo com a boca semi-aberta, fazer contração aqui, contrair estes músculos, isto já é considerado atualmente bruxismo. Apesar de nós pensarmos logo... Mas é algo involuntário? É, sim. É considerado, a definição técnica que é uma atividade muscular repetitiva dos músculos mastigatórios. Okay? Por isso é que pode ser com ou sem contacto dentário. E pode ser enquanto estamos acordados ou durante o sono. Mas enquanto estamos acordados, a pessoa percebe? Pode não o perceber. Pois. E geralmente é mais o apertar do que o ranger. Okay? Muito quando estamos, por exemplo, muito focados, e as senhoras que são sempre muito responsáveis, que pensam sempre os dias todos à frente, não é? E o que é que eu tenho que fazer, etc. Há uma tendência de haver uma contração, um apertar, para estarmos mais focados e mais atentos. Isso depois pode dar uma sobrecarga dos músculos, não é? Quase como se fôssemos ao ginásio muito, não é? A fazer musculação aqui com estes músculos, e depois dá dor. Pode doer. Isso depois já é uma disfunção temporomandibular. Cá essa contração exagerada dos músculos mastigadores. Como é que a pessoa descobre isso, doutor? Se pode existir. Quer dizer, durante o sono, muitas vezes pelo tal reporte, não é? De se há o ranger. Mas, por exemplo, a pessoa pode sentir que acorda de manhã com dores, por exemplo, nesta região, dores de cabeça na zona lateral. Ou que, por exemplo,
fratura os dentes com muita frequência. Ou as restaurações, vai ao dentista, faz restauração, depois diz que até o dentista não percebe muito daquilo. Mas depois está sempre a ranger e salta a restauração, não é? Muitas das vezes estes são os primeiros sinais para depois, quando um profissional de saúde olha, observa e vê aqui, bem, aqui se calhar há qualquer coisa. E outra coisa muito interessante, já que estamos a falar destes dois temas, eles podem também estar ligados, ok? Por exemplo, quando há uma apneia obstrutiva do sono, geralmente aqui a via aérea superior, o céu da boca, a língua, que é o palato, a língua e aqui a epiglote, ela pode estar aqui mais colapsada, esta zona daqui, enquanto dormimos, não é? Que são músculos, eles podem colapsar. E aqui o nosso cérebro faz-lhe um input de avançar a mandíbula. Para quê? Para abrir o espaço cá atrás. Avançar aqui. E muitas vezes começa-se a arranjar por causa disso. Ou seja, é quase secundário à própria parte da apneia do sono. Isto depois às vezes está tudo dentro de um novelo grande. Que temos que começar a tirar e escrutinar esta parte toda. Mas para a medicina, doutor, isso é possível amenizar esses problemas? Sim. A apneia obstrutiva do sono, o gold standard, ou seja, o tratamento ideal preconizado é o CPAP ou o APAP, que é vulgarmente chamado pelas pessoas a máquina, não é? Que há aquela parte que ele envia o ar para esta zona não colapsar, não é? Pela via aérea superior não colapsar. Depois há vários tipos de tratamentos que geralmente têm que ser individualizados. Porquê? Porque este colapso da via aérea superior pode ser, por exemplo, respiração nasal que não está correta, não é? Ou, por exemplo, temos o palato, o céu da boca muito comprido, ou a língua é muito comprida, ou temos o maxilar retruído, e aí depois tenta-se também fazer, consoante a alteração que a pessoa pode ter, conseguimos avançar e fazer algumas soluções terapêuticas. Podem ser dispositivos de avanço mandibular, pode ser algum tipo de tratamento cirúrgico, por aí. Agora, o gold standard é a tal máquina, o CPAP. Para a parte do bruxismo, é muito importante nós vermos o quê? Se há alguma relação com outra patologia, como eu estava a explicar, a apneia obstrutiva do sono, refluxo gastroesofágico, se, por exemplo, se está induzida por outro tipo de fármacos, por exemplo, alguns antidepressivos que podem potenciar o bruxismo, ok? Como, por exemplo, citalopram, há muitos deles que potenciam o bruxismo, e se houver, temos que regular aqui algumas coisas. Agora, muitas das vezes o principal é o quê para o bruxismo? Muitas das vezes é o quê? É o stress e a ansiedade. E como já falámos aqui noutros programas, o não desligar. Que é importante desligar, ir para a cama e descansar verdadeiramente. Mas o mais interessante é que muitas crianças também já têm o bruxismo, não é, doutor? É verdade. Nós vemos muitas crianças arranjar os dentes quando dormem. É verdade. E está-se a ver, há muitos estudos a mostrarem atualmente que, por exemplo, a exposição a ecrãs, não é? De telemóveis, de iPads, dos tablets, ele potencia muito a dopamina. Sim. E isso vai fazer com que as crianças depois ranjam muito mais, principalmente 2 horas antes de deitar. Exatamente. Ok? E isso acontece depois com muita frequência. Também, se existir, lá está nas crianças, se existir uma relação também com a roncopatia, ou nas meninas ronronar, vamos brincar assim. Sim. Pode haver também um bruxismo secundário a esta parte e primeiro tratar a apneia obstrutiva do sono. Muitas das vezes também o que utilizamos, quando é um bruxismo, como designamos primário, que não está ligado a nenhuma outra patologia, fazer umas goteiras oclusais, que no Brasil chamam-se mais as placas oclusais, que se coloca, que é para evitar que exista tanta pressão e para não desgastar os dentes. Muito interessante, não é? Uma boa aula aqui hoje, não é? Aprendemos bastante. Dr. Pedro Cebola, nós só temos a agradecer mais uma vez. Obrigado, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui connosco. Agora só gostaríamos que o senhor desse aí 2 palavrinhas para as pessoas lá em casa, para as telespectadoras, relacionado ao tema, não é, de hoje. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Sono. Considera mesmo importante termos um dia só para isso? Sim, é super importante. Nem devia ser o dia, devia ser os meses. Os meses todos, os meses do ano da parte do sono. Como a doutora Ana falou anteriormente, não é? Ela já explicou aqui muita importância do sono, não só quando temos alguma patologia associada. Se houver alguma alteração, devemos investigar, questionar, ir a um profissional de saúde e muitas vezes
questionar, Mulheres em Foco, não é? Questionar os maridos. Exatamente. Questionar o que é que anda aqui a acontecer durante o sono, não é? Ouves alguma coisa? Ouves alguma coisa, acontece alguma coisa, e a ir ao profissional de saúde. Muito bem, muito importante, muito importante. Que é sempre um sensor muito ativo. Às vezes é que ele também dorme muito. Exatamente. Aí não consegue. E o que depois é importante é fazermos, por exemplo, se houver necessidade, fazer aquelas medidas de higiene do sono básicas, como o tal desligar, não é? O tentar fazer um mindfulness antes de deitar, o tentarmos deitar sempre à mesma hora, não termos também com os telemóveis, isso tudo importante. Agora, se suspeitarmos de alguma alteração, um profissional de saúde e muitas das vezes um exame do sono para perceber o que é que está realmente a acontecer. Tudo dito. Muito obrigada, doutor. Obrigado, meu. Aqui. Muito obrigada, valeu.